Doutor Belísio, eu queria saber do senhor se gordura no sangue e açúcar no sangue, se é grave, se precisa de uma dieta rígida. Tenho 55 anos. E meu nome é Geralda. Sítio Muluguzinho, Distrito Palma. Ok, vamos lá, doutor. Vamos lá, açúcar e gordura no sangue, né? O açúcar a gente dosa, a glicose, né? E a gordura a gente dosa através do colesterol. Dosar no exame de sangue colhe. As duas coisas são muito agressivas. Quando elas estão em excesso, a gente tem níveis normais. Quando o açúcar está acima do normal, permanece muito tempo acima do normal, a gente tem um quadro que a gente tem uma doença chamada diabetes. A açúcar alto demais, ela é tóxica para o organismo, então ela vai levando a lesões estruturais, lesões em órgãos nobres, como por exemplo rim, cérebro, coração e em todos os vasos do organismo. Diabetes, esse açúcar alto muito tempo, a glicose alta muito tempo, vai fazendo com que os órgãos sejam agredidos por esse nível alto de açúcar. E aí o paciente tem as complicações do diabetes, que é cegueira, porque o açúcar muito alto muito tempo, ele deixa a pessoa com um quadro de retinopatia diabética, a pessoa perde a visão, o paciente entra em insuficiência renal, começa a perder a função renal e vai para hemodiálise, às vezes amputa uma perna porque a circulação é prejudicada por causa desse excesso de açúcar no sangue. Infarta, tem AVC, a pressão sobe, então são as complicações dessa hiperglicemia, dessa quantidade de açúcar por muito tempo. Isso pode acontecer porque o paciente nasce sem a capacidade de produzir a insulina, que é o hormônio que tira o açúcar do sangue e coloca para dentro da célula, no caso diabetes tipo 1, ou ao longo do tempo o organismo começa a ficar com a capacidade de produção de insulina diminuída, ou com a capacidade, com a resistência em algumas células à ação desse hormônio da insulina. Então tende a ficar mais açúcar no sangue e causando essas complicações. Então a diabetes é uma doença silenciosa, uma doença que não dá tantos sintomas no início, mas ela complica geralmente com complicações muito graves. São, como eu já falei, hemodiálise, amputação, infarto, AVC. Ela perguntou se tem uma dieta apropriada para baixar esses níveis. Tem. Se tem um nível de açúcar alto no sangue, é diabético, a dieta com pouco açúcar, tem que usar adoçante, tem que evitar massas, evitar alguns alimentos. Em geral, evitar massa e açúcar. Por que a massa? A massa tem a ver o que com o açúcar? A massa ela é carboidrato, né? Então, carboidrato é um tipo de açúcar. Na verdade, a glicose é um tipo de carboidrato que é um tipo de açúcar. Então, a massa se transforma em açúcar, assim eu gosto de dizer. Então, a massa ela tem muita glicose, vamos dizer. Então, tem que evitar também. A gordura no sangue já uma outra doença, assim, é um outro tipo de taxa, né? A alta gordura ela vai se acumulando ao longo do tempo, dentro das artérias, dentro da circulação do sangue, vai podendo causar obstruções, vai entupindo algumas artérias, desde artériazinhas pequenas até artérias maiores. E o final, a doença chamada aterosclerose, que é esse acúmulo de gordura, na verdade é uma doença bem mais complexa, mas simplificando, esse acúmulo de gordura na parede das artérias, não só em virtude da alimentação. Às vezes a pessoa tem uma tendência, uma genética a produzir, vamos dizer assim, produzir mais esse tipo de gordura no sangue, mesmo não ingerindo tanto. Então, o que é que causa gordura no sangue? Causa infarto, causa AVC, tudo aquilo que entope veia, né? Causa infarto, causa AVC, basicamente isso, mas pode causar outras doenças vasculares, como por exemplo isquemia mesentérica, isquemia na perna.
Isso faz com que a pessoa tenha que ter níveis de colesterol dentro do normal, para que esse colesterol não possa se acumular dentro das gorduras, dentro das artérias, principalmente o colesterol ruim, que é o LDL, que é o que é mais, como é que eu posso dizer, aterogênico, ele causa mais obstrução. As duas coisas estão entrelaçadas, né? Você comendo muita gordura, o metabolismo finda transformando em glicose, e você comendo muita glicose, muito açúcar, você finda armazenando na forma de gordura. A diabetes, ela gera um aumento de taxa de gordura, e a dislipidemia pode gerar um aumento na taxa de açúcar. As duas coisas devem ser combatidas de maneira bem eficaz, e não é só com restrição de comida, não. Também com atividade física, e por muitas vezes mudança de estilo de vida, muitas vezes com medicamento. Inclusive agora o Congresso Europeu de Cardiologia mudou algumas diretrizes para tratamento de algumas, principalmente da doença coronariana, alguns scores, alguns pontos de corte que a gente tinha, algumas medicações que a gente fazia para determinados casos, principalmente em pacientes que tinham diabetes e doença cardíaca. Houve algumas mudanças, e talvez breve na prática a gente tenha que mudar algumas coisas.